Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira, nós aqui novamente, trazendo assuntos polêmicos, trazendo referência de jornalismo, trazendo verdade, trazendo opiniões fortes. Doa a quem doer, como sempre disse nosso nobre jornalista Cid Carvalho. Aliás, um abraço, doutor Cid. Boa noite aos meus pares. Tágira, boa noite, meu irmão. Boa noite, Macieri. Boa noite aos meus pares. Halley, mais uma vez conosco aqui. Boa noite. Boa noite, Macieri. Boa noite a todos aqui e a vocês, espectadores. Gráucia, minha querida Gráucia. Boa noite, Macieri. Boa noite a todos aqui da bancada e boa noite a você que está em casa, nos prestigiando. Meu querido Albino, Rabino. Boa noite, pessoal. Que seja um grande programa. Rebouça, é isso aí. Mais uma vez aqui, né, Rebouça? Bater papo e não falar hoje, não vamos rasgar quem hoje aqui com esse grande jornalista. Ele vai fazer a escolha, vamos falar para ele, né, Otágira? Vamos deixar ele escolher. O homem entende da história, viu? Sai processado, sai processado. Rebouça está aqui, não deixa não. Boa noite, Macieri. Boa noite, meus amigos, telespectador principalmente. Quem tem medo de processo aqui é o Rebouça. Estamos aqui hoje, eu vivo de processo. E hoje nós estamos recebendo aqui um jornalista que já está fazendo um bom destaque nas plataformas, no TikTok. Ele é bem acompanhado, ele faz comentários diários, né, de notícias. E já está sendo bem acompanhado e são comentários pertinentes. Então vai ser um programa que eu penso que vai ser muito bom. Quem vai apresentar nosso convidado? Macieri, o nosso convidado hoje é meu amigo, uma das minhas referências como jornalista, exatamente por ser independente, como o Rebouça diz, por ter conceitos firmes e em cima de fatos diários. O programa dele, o Café com Clever, você acompanha nas plataformas digitais. São debates intensos, fortes e que têm representatividade porque fala as verdades em cima de fatos e o cidadão que está em casa, que pode acompanhar esses debates, tem a oportunidade de ter uma visão mais ampla, de ter uma visão mais fortalecida para formar o seu conceito. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero falar do Olhar Municipal, que está na ANC às quartas, 20h30, um debate comigo sobre gestão pública, legislativos municipais e tudo aquilo que pode fortalecer os municípios a partir da economia e de outros fatores sociais. E quem está conosco hoje é meu amigo jornalista Luciano Clever. Luciano Kleber, é isso? Clever. Clever, boa noite, meu querido. Prazer. Boa noite, Clever, com V de violão, né? Com V de violão, muito bem. Espero que você toque bem a viola hoje aqui no nosso programa. À vontade. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado eu que agradeço sua vinda aqui. Meu querido, você quer começar por onde? Por onde vocês Pelo quiserem. lado... Não, você que manda aqui. Olha a imprensa, né? Qual é a temática? Qual é a quente? Não, por exemplo, uma coisa muito recente... Não é a quentinha. Vamos começar pelos vendilhões ou Não, os deixa ele independentes? fazer a escolha. Qual é a quente? Não, o Fábio Tarja falou há pouco, ele vai falar da imprensa, de como é que é a imprensa no Brasil. Na verdade, como é que é a imprensa no Ocidente. A BBC agora foi divulgado, tanto o diretor-geral, o editor, um pediu para sair, o outro estava se desculpando. E o Trump está dizendo que pode ser que de 1 bilhão a 5 bilhões ele pode entrar com um processo contra a BBC. E o que aconteceu? A BBC é uma empresa estatal. Então, quando você é enganado por um particular, já é ruim. Você é enganado por uma estatal, você é enganado 2 vezes. E, principalmente, quando essa estatal chega para dizer que é de excelência na qualidade da informação. Então, o Instituto Reuters fez agora uma pesquisa, e por isso que é recente, você falou coisa quente, 87% dos jornalistas na Europa são progressistas. A maioria dos veículos de comunicação americanos nos Estados Unidos
replica o discurso democrata. E no Brasil a situação é pior. Aqui é um instituto da Universidade Federal de Santa Catarina. São comunistas mesmo. Apenas 4% dos jornalistas são de direita. O resto é de 96% de extrema esquerda. Nós estamos na minoria aí, Luciano comandando os jornais no Brasil. Na verdade, não são os 90%, porque tem uns que são para lá, Meio os neutros, termo, né? os isentões. Isentão. Né? É 80 e poucos por cento está na esquerda. Extrema esquerda. Então, eu até brinco assim, olha, dizer que jornalista de esquerda é quase um pleonasmo. Então, a novidade era isso. Foi forte. E a culpa disso, Clever, você atribui a apropriação cultural de quando, por exemplo, falando em Brasil, quando no Brasil a intentona comunista tentou tomar conta do governo, e aí nós tivemos uma reação da direita, onde naquela época o dono da Rede Globo, Roberto Marinho, apoiou os militares, onde o povo foi para as ruas, e foi isso que agora incentivou aí o povo que estava em frente aos quartéis, porque naquela época o povo foi para as ruas pedir intervenção do Exército, Marinha Aeronáutica, juntamente com grandes empresários desse país, inclusive a imprensa, naquela época, foi contra essa tomada de poder do comunismo no Brasil, que fez terrorismo, que sequestrou embaixador, que assaltou banco, que matou, como o marido de Dilma Rousseff, tem um vídeo na internet ele dizendo que ele e ela assaltava e matava caminhoneiro. Então, Até os seus o que foi que eles fizeram? Quando eles fugiram do Brasil, que eles voltaram na anistia, eles começaram o quê? Nós vamos agora para a cultura. Aí se infiltraram nas universidades, transformaram as universidades federais do Brasil em verdadeiro antes de maconha e de devassidão, e aí se apropriaram disso tudo. E nós temos, inclusive, não sei se você teve a oportunidade de assistir... Eu só acho que a maconha é o menos mal, e é um mal muito grande. É um mal muito grande, para você ver. Mas só para aqui exemplificar, quem não assistiu, assista, não sei se você assistiu, excelente filme, Reagan, que ele narra a história de Ronald Reagan, e fala exatamente disso nos Estados Unidos. Houve uma apropriação de Hollywood, da indústria cinematográfica, da cultura em si. E isso não foi algo aleatório, era determinado pela União da República Socialista Soviética. Para responder a sua pergunta, assim, tem duas coisas. Uma, por causa da inteligência da esquerda. Segundo, por causa da desinteligência da direita dos nossos... Que persiste, né? Dos nossos militares. E a esquerda sempre foi muito acadêmica e muito estudiosa, né? Embora a gente tenha grandes homens da direita aqui também, mas não fazem esse sucesso que da esquerda faz. E houve uma evolução a partir da escola de Frankfurt, né? Lá na Alemanha, para os acadêmicos. Aí chegou Gramsci, que chegou e disse, olha, não tem mais como a gente vencer no campo de batalha físico. Não tem mais quartéis, né? Físico. Então nós vamos para a cultura. Aqui no Brasil, o que é que eu chamo de desinteligência? E um coitadismo que a gente sempre tem. Os militares acharam que ganharam o poder, e não ganharam, né? Eles ganharam ali o mandato e tal, porque o poder, na verdade, está na cultura, está na cabeça das pessoas. Estava nas universidades, né? Exatamente. Então, eles se apropriaram, porque quando eu cheguei aqui na faculdade, eu também lutava por isso, porque é isso que pega o jovem, lutar por liberdade. O jovem é sinônimo de liberdade. Depois a gente cresce e entende que aquela liberdade pela qual você lutava, junto com as outras pessoas que te insuflavam a isso, aquelas outras pessoas não queriam liberdade. Queria uma ditadura mais pesada, mais forte, mais cruel, daquelas que eles diziam combater. Então, eu acho que o grande erro foi esse, porque abandonaram, ganharam a batalha nos campos, né, de guerra, do cenário de guerra, mas perderam no campo cultural. E aí, isso é um legado que, para você tirar isso daí, é fácil para o progressista dizer e o jovem entender. Enquanto que a direita fica sendo massacrada como sendo uma coisa ruim, uma coisa errada. Agora mesmo a gente estava vendo uma série que não tem... Era a Casa da Cerveja. Aí aparece no filme o cara dizendo assim, não, eu sou um parlamentar de direita, então eu não me ligo com essa coisa social. Então ficou uma coisa assim, que olha, e chama o jovem para isso. Que é uma grande mentira, né? É, claro, né? É uma farsa que eles vendem. Que, olha, a esquerda se preocupa com o social e a direita só se preocupa com a grana. Você diz essa coisa da farsa, a Dilma Rousseff. O que ela fazia? Não, o discurso dela na época da economia, né? Não, nós vamos fazer aqui a nova matriz e não sei o que mais lá, foi a
o pior desempenho, depois de muito tempo na economia, que até hoje a gente ainda se ressente. Com o discurso vagabundo de dizer que estava fazendo pelo pobre. E quem pagou mais por isso foi o pobre. O pobre é uma âncora que eles usam, né, para sustentar os seus desastres. É o baluarte do movimento esquerdista. Né? O Lula disse de forma clara, se uma coisa por vez, uma coisa por vez, começar a ganhar 5 mil, começa o programa a ficar impraticável, o programa, uma pessoa por vez. O Tribunal de Contas da União, na editorial de segunda-feira, da Folha de São Paulo, e também o jornal Estadão, trouxe os dois jornais que acordaram. O Estadão hoje está dizendo que é um absurdo, mas esse consórcio todos, eu até disse, rapaz, na minha época eu fazia o programa, eu escrevia meus artigos e estão fechados no livro Fora Bolsonaro. Podia ter trazido a capa do livro aqui, né? Estão todos lá registrados. Quando eles dizem, olha, quando o Estadão está dizendo isso aqui hoje, eu dizia lá atrás, quando eu dizia isso, que é um absurdo que o STF está fazendo, que o STF usurpou, que o STF está acabando, hoje... O STF diz e está punindo lá os caras por uma tentativa de abolição, uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Na verdade, o Bolsonaro e os seguidores estavam tentando, o STF concretizou a abolição do Estado Democrático de Direito. Porque se você, principalmente um tribunal, não segue as leis... Então foi embora. Se a sociedade não acreditar na sua justiça, acabou-se. É a derrocada social. Não tem por onde. Então o que está dizendo assim, olha, os pobres, esse tempo todo, o PT está quanto tempo no governo? Bolsa. Esses pobres já deveriam ser ricos. O que nós percebemos é o cara que estava no Bolsa Família, cresceu, envelheceu, teve filhos e esses filhos estão no Bolsa Família. Quer dizer, não serviu. O Bolsa para ser uma coisa emergencial. O Ronald Reagan falava sobre isso. O Ronald Reagan falava sobre isso. Então está dizendo hoje o que é que o TCU está dizendo? Os programas sociais, é um relatório sobre os programas sociais. Enfim, os olhos estão se abrindo, né? Olha o que é que foi feito. Não foi feito nada, virou só um ativo social. Me perdoe. O Cleverson. Cleverson é um grande caricaturista. Clever, é o seguinte, você quando falou de Gramsci aí, me remeteu à época que eu fazia universidade e eu pertencia à Juventude Viração. A Juventude Viração é a juventude do PCdoB. Nós somos doutrinados dentro da universidade. O meu curso de serviço social, você tinha 2 linhas, ou você era do PT ou era do PCdoB. Como eu era o contra, eu não queria ser do PT, aí eu fui para o PCdoB, que só tinha 3 pessoas. Era eu, o Vigílio e uma outra pessoa lá. E o resto tudo era PT. E nós éramos excluídos da universidade, porque na universidade... Desculpa, que anos isso e que universidade? Eu entrei na universidade em 86. Né? Eu fui delegada para o Congresso da UNE, do 40º Congresso da UNE. Eu fui como delegada representando a UES, eleita pela base, concorri com o PT e destruí o PT. Você tem coragem de dizer isso, né? Tenho, sim. Eu fui lá. Eu também fiz parte da diretoria do centro acadêmico lá. Também. Então, o que eu quero te dizer é que quando a gente entra na universidade jovem e a gente vê a gente pensa a universidade como uma coisa que tem cultura, que tem energia, que nós vamos fazer revolução, a gente não sabe o que Gramsci está falando quando ele fala que os aparelhos ideológicos do Estado, eles devem ser tomados, apropriados, porque a partir do momento que você se apropria da família, da escola, da igreja, de todos os aparelhos ideológicos do Estado, você consegue a hegemonia e, através dessa hegemonia, Karl Marx já dizia que nós chegaríamos na ditadura do proletariado. E nos vendem isso como se essa ditadura fosse o auge que todo mundo vencemos, a classe trabalhadora venceu. E não é bem isso. Qualquer ditadura... Nós lutávamos contra a democracia burguesa. Isso, nós lutávamos contra a democracia burguesa. Era uma lavagem cerebral que fizeram. Lavagem cerebral. E a gente era doutrinada dentro da universidade
universidade, os nossos professores nos doutrinavam de uma maneira que, se você não tivesse naquela cartilha ali, você era excluído, sabe? Você era totalmente excluído porque você não fazia parte. Inclusive, recentemente... Até hoje é assim. Inclusive, recentemente, uma colega minha falou assim, você devia rasgar o seu diploma de assistente social, porque você não vota no Lula. Aí eu falei, quando eu fiz faculdade, eu não sabia que eu tinha que votar no Lula para ser assistente social. Então, esse discurso do Gramsci eu entendo bem esse ainda estigma. vale? Entendo bem esse seu estigma, porque eu sou jornalista, faço parte dos 4% no Brasil. Então, você é simplesmente massacrado. Eu me colocaram num grupo, só para te lhe dar uma ideia aqui, me colocaram num grupo, não pedi para ser colocado. Eu me lembro desse episódio aí. Fazia parte do grupo? Fazia, saí. Me colocaram... Ele é da SEMI, não, né? A SEMI não aceitaria jamais ele. Da CI, não. Me colocaram no grupo de jornalistas, né? Ok, gente de pauta e tal. Também me colocaram. Eu tinha um programa há muito tempo. E eu comecei a colocar os meus comentários lá. Eu estava no grupo, né? Botaram o que quiseram, né? E começaram a se irritar. Eu disse, olha, mas não disse nada, eu estou só trazendo aqui os meus comentários para vamos... Nossa, aí entrou um cara... O resultado, me tiraram. De democracia não tem nada, E eu né? falei disso, olha, é difícil você A dialogar esquerda, com o ela é stalinista, altamente que é a intolerante. moçada do PCdoB. Eu conheço todo mundo. Eu conheço todas essas teorias. Eu fiz parte igual você fez aí. A diferença é que eu não entrei em nenhuma corrente. Então eu fazia teatro com a moçada do PCdoB, eu fazia manifestação até com a Libelu, eu me dava, mas eu da frente estava nas passeatas, estava em todos os debates, mas graças a Deus. Agora, a pergunta é sua, ainda vale hoje? Graças a Deus. Foi feita agora uma pesquisa, e por isso a Globo fez uma modificação. Não sei se vocês perceberam uma mexida assim, tectônica nas bases aí dos veículos de comunicação antigos, né? A Globo tirou a Daniela Lima, a Globo afastou o Bonner, o Pavinato foi para a metrópole, não tinha ninguém na direita na metrópole, né? Tinha assim as coisas, os isentões, né? O que aconteceu? Foi feita uma pesquisa pela Quest, uma pesquisa detalhada sobre a cabeça do brasileiro. 95%, eu esqueço da câmera, porque onde eu estou também tinha uma câmera aqui, certo? Aí diz assim, rapaz, não te preocupa com a câmera vai atrás de ti. Não vai, não, essa daí não vai. Não, pois é. Pra ela. Aí eu tenho que me... Vamos lá. Então, 90% da população brasileira, porque eu gosto de olhar para as pessoas com quem eu estou falando, mas estou falando agora com o nosso... Como eu estivesse lá no meu programa, olhando para a câmera, né? Mais de 90% das pessoas são de direita, são conservadores. Isso deve ter dado um baque na Globo, porque a Globo sempre foi a que... Eram as grandes instituições. Globo, né? Imprensa, universidades, tribunais, políticos, eram os grandes de onde saíam as normas, os pensamentos, as ideologias. Conceitos. Tudo. As direções, Graças a as Deus, diretrizes. chega a internet, e aí sim, é uma revolução, porque a comunicação deixa de ser de uma via dupla. Antigamente, saía na rede social, você ia para o grande jornal para checar se era verdadeiro aquilo. Hoje, já se dá o inverso. Sai uma coisa na Globo, você corre para as redes sociais, para as pessoas em quem você tem credibilidade, para saber o que é que eles vão dizer. Olha, era bom isso, né? Um cara me disse, Luciano, saiu isso hoje na Globo, amanhã eu não vou perder o programa para ver o que é que você vai dizer. Eu digo isso assim, numa falsa modéstia, mas acontece muito canto. Os caras vê lá, aí não vou ver o que é que vai ser refletido sobre isso, porque a versão da Globo eu não aceito mais. Então tem essa pesquisa, e a Globo deve ter endoidado, porque família, o pessoal quer família, 80 e poucos % das pessoas consultam a família quando vão tomar alguma decisão. Então isso mexeu, rapaz, nós não estamos mais conseguindo fazer a cabeça das pessoas. Porque assim, a Globo assim, tem que tirar o chapéu. Eu acabo de assistir Os Donos do Jogo, uma série maravilhosa, muito bem feita. Encerrei ontem também. Muito bem feita, porque em termos de dramaturgia e também de jornalismo nacional e de jornalismo, eles são muito bons. Agora, a novela, como é muito boa, e você... eu não assisto Globo, também faço por onde, mas de vez em quando você tem que ver uma novela para ver
a comunicação, a linguagem. Senão você fica numa bolha também. Né? Desde 2019 que eu não assisto. Mas Os donos do jogo é no Netflix. pelo menos a série. Levou no meu quarto. É bom assistir, porque é a linguagem da Globo. Porque a Globo é muito boa, faz um jornalismo do cacete. Agora, faz muitas vezes para distorcer. Porque se fizesse um jornalismo ruim, não conseguia fazer o que eles querem fazer. Você já assistiu muito além do Cidadão Kane? Sim. Ali mostra o que foi que a Globo fez na época do Collor. A Globo mudou a eleição de Fernando Do Collor. Orson Welles, né? O grande filme. Isso. Né? Muito bem. Aqui é o seguinte, a Globo mudou, a turma fala, mas, gente, você via, e na época eu era petista, você viu, assim, o talento do Collor. O Collor, no debate, tu também não estava lá com o PCdoB? O Collor, um cara riquíssimo, e o Lula na época era... Hoje não, o Lula... Hoje bilionário. O Lula é Bilionário. multimilionário, E os filhos? bilionário, né? Mas na época, o Collor falou de um som do Lula. E o Lula não soube responder. Tipo assim, tu é rico. E ele perguntou assim... Um som fuleiragem. Eu quero perguntar ao candidato qual a diferença entre uma fatura e uma duplicata. E o Lula não soube responder. Aí a Globo explorou aquilo. Não, e ficou com aquela pasta, né? Eu tenho aqui algumas coisas. Então, o Collor foi para cima da psicologia do Lula. Então, ganhou. A Globo fez também as suas edições, mas eu acho que o Lula também errou muito lá com o Collor. O Collor era muito bom. Fazia a comunicação Orador muito fantástico. bem. Pois é, então ali tem muito do Collor também. Se fosse um Zé Mané qualquer, a Globo não teria Com certeza. feito o que Halley. fez. E ele é dono da emissora em Maceió, né? Da Globo. Uma rede de rádio, televisão. Ah, tá no jornal. Bom, boa noite, novamente. Eu acho engraçado, eu me vejo muito vendo as pessoas aqui falarem. Eu, desde os meus... Perdi meu pai, tinha 14 anos, então eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Eu nunca votei no PT, ou no Lula, ou quem quer que seja. Então, essa coisa do o jovem é até um questionamento meu. Eu estudei em Escola Técnica Federal, fiz Técnica Federal, e foi na época do Fora Collor. E eu não fui nenhuma passeata. O pessoal do Grêmio Estudantil me jogou de lado, o pessoal da minha sala me jogou de lado, um professor me reprovou por meio ponto propositalmente, e eu tive que sair do colégio porque a perseguição foi muito grande. Mas eu nunca cedi à esquerda. Isso é meu. E aí eu vejo muitas as pessoas, e eu agora, quando eu estava com meus 42 anos, eu fui fazer uma outra faculdade, queria fazer arquitetura, que era a formação do meu sonho fazer, e eu não aguentei ficar na faculdade particular, não aguentei. A ideologia, a lavagem cerebral, um monte de gente que entrava por FIES, e aí eu falava para a professora, pô, mas vem cá, tem uma matéria aqui que você precisa de tal material. Halley, eu não posso exigir, porque todo mundo tem condição de comprar. Eu falei, pô, então você vai balizar por baixo o ensino de todos? E aí isso fez com que eu desistisse dessa segunda faculdade, porque é um ambiente promíscuo, tóxico, e que se você não se vender, você está fora. Você vai ser jubilado, os professores vão te perseguir, e realmente é isso. É desse jeito. Mas aí é um questionamento meu. Pô, eu fui jovem e nunca me vendi a isso. Nunca acreditei. Sempre que o trabalho é o que me faria e acabou. É meritocracia total. Aí, Clever, eu te pergunto, com tudo isso, essa experiência riquíssima que eu vejo que você tem, por que você acha que mesmo esse discurso sendo falho, a gente tendo esses 85%, mais de 90% ainda das pessoas indo buscar informações e opiniões com a família, antes de qualquer coisa, por que o jovem ainda cai nesse discurso? Qual foi a época que você esteve na faculdade? Eu entrei na Federal, foi em 1990, saí em 93, e na faculdade tem 10 anos... Não, tudo bem, é só para saber assim, a época. 10 anos. 90. Então, 90 nós já estávamos na redemocratização. Quando nós entramos, eu entrei em 80, né? Nós estávamos ainda no ocaso, né, do regime militar. Nós não votávamos ainda. Indiretas. Hoje estão comemorando 40 anos para a eleição da Maria Luísa. Então, na época da Maria Luísa, eu não fui vendido, né? Eu fui porque eu amava, eu acreditava o carisma, a beleza dela também tinha isso. Daí, Sim, né? era bonita. A bicha era muito bonita e tinha um discurso muito bom. Fez uma administração desastrada, né? Mas, assim, foi uma resposta, ninguém estava nem aí como é que ia ser a administração. A gente tinha essa vontade. A administração era o de menos. Porque a gente nasceu, o povo dizendo, olha, tem uma ditadura,
é um negócio perigoso, o militar é coisa ruim. Eu conheço gente que ainda hoje acha que militar é coisa muito ruim, que não pode chegar nem perto, deixa nem o menino estudar no colégio militar, que é um colégio muito bom, por trauma que ele teve, né? Depois, às vezes, é um trauma porque foi uma coisa pessoal, apanhou do militar e não sei o que mais lá. Marginal, né? Mas é sempre assim, a juventude é libertadora, é revolucionária. Se ela não tiver esse ímpeto, e que serve até para impulsionar a sociedade, a humanidade, né? A gente tem, quando jovem, é se jogar, é o momento de se jogar, de experimentar, de revolucionar, de buscar ser contra os pais. É comum. Depois é que a gente vai adquirindo a maturidade e vê que besteira. Por isso que o Haller respondeu a pergunta dele ele mesmo. Ele perdeu o pai em 14 anos, ele foi obrigado a amadurecer novo. Por isso que você não caiu. Foi precoce na vida, exatamente. Né? Eu vinha do seminário, queria ser padre, queria mudar o mundo. Quando cheguei aqui, não, agora é a vez mesmo. Você queria ser padre, cara? Passei 3 anos no seminário em Sobral. Depois briguei com Deus. Você sabe que você tem uma cara de padre, mesmo? Pensando, é o seguinte, eu tô te vendo aqui. Quando eu estava no seminário, você não tem cara de padre. Você não tem cara de padre. Tem. Mas você tinha cara de padre. Puxa, por que não dizia isso lá? Nós temos alguma coisa em comum. Eu passei a vida toda querendo ser freira. E eu, até hoje, uso manga. Pelo amor de Deus. Eu também não. Só pelo pouco que eu vi aqui de você. Vamos entrevistar. Quem me conhece sabe. Então, eu acho que todo mundo que passou por essa esquerda veio também dessa coisa de acreditar em um sonho e que esse sonho reportava uma liberdade enganou que o a Brasil gente não inteiro. teve, né? E que era o sonho de todos os jovens, hoje engana né? Mas assim, me perdoem, porque quando eu entrei na Unifor em 90, que me deram 4 páginas do Manifesto do Partido Comunista de 1848, meu amigo, diga para eu sou católico, eu não posso acreditar nisso aqui, não. Então, quer dizer, a gente tem que ter discernimento também. Você é livre, você quer fazer acontecer, o jovem quer mostrar que pode ter um futuro, mas também a gente não pode estar aberto a qualquer pensamento que venha de vaso sanitário, porque o comunismo, além de ser destruidor ideológico, para mim, ele é diabólico. Mas ele encanta. Ela encanta. O discurso é muito bom. Eles querem dizer... O discurso no viés social, da forma que eles colocam... Contra a desigualdade. Encanta. Você pode... Só que é mentira, né? Mas óbvio. Não é verdadeiro, exatamente. Agora, por favor, Cleber. Pode... Não, só assim, por que o jovem é assim? Isso não me causa nenhum problema. O que me causa problema é os velhos continuarem assim. Isso. E aí tem uma resposta para isso, que é uma coisa da psicologia, né? Então você se mergulhou muito naquela causa e hoje te causa muito dor reconhecer que errou. Então fica difícil. Então você se apega, só tem essa explicação. Eu tenho amigos radicais, quem está no PT ou é ladrão, ou é não sei o quê, ou é mau. Não, cara. Não é assim. É porque tem essa âncora psicológica que segura ele lá. Porque dói demais para ele reconhecer que errou. Jorge Amado dizia, né? Jorge Amado dizia que quem leu Karl Marx, né? E era comunista, era porque leu e não entendeu. Não, quem entendeu deixou de ser comunista, mas né? Isso aí é uma tipificação, vamos dizer assim, do próprio ser humano. Geralmente, quando o cara sofre muitas derrotas, ele, para querer se justificar, ou ele retrai e fala, não, agora eu vou ficar aqui, é mais confortável, vamos dizer assim, é mais confortável. A gente conhece muita gente assim. Alguns. Né? Então é mais confortável. Mas a maioria vem de Leão. Eu tenho orgulho de ter votado no doutor Ernesto Carneiro até hoje. Certo. Então, o cara que defendeu um Lula, por exemplo, a vida toda, realmente, para ele retroceder, ele tem que ser uma pessoa de opinião. Senão ele fica ali acomodado, sabendo que está errado. Se ele já vota no Lula, ele já não tem opinião. Mas vamos para o segundo bloco e voltamos já com esse bate-papo.